Bom, eu pensei justamente essa aula, essa masterclass, né, para que a gente pudesse se aprofundar um pouco mais nessa questão do diagnóstico do TDAH. Eu tenho percebido, assim, um foco, né, clínico muito grande hoje em dia para o diagnóstico tardio, ou seja, daquelas pessoas que não tiveram a oportunidade antes de serem avaliadas em relação a essa condição, né, essa condição clínica do TDAH, ainda quando eram crianças ou adolescentes, e que hoje na vida adulta vem sentido em buscar uma compreensão mais aprofundada dessa questão, né? O quanto que pode estar impactando ou não a vida dessas pessoas, as possibilidades também de tratamento, né, que hoje a gente tem muito mais recursos do que há 15, 20 anos atrás, inclusive assim de novos recursos farmacológicos também para o tratamento do TDAH, né, se evoluiu bastante também em termos aí de medicações associadas ao tratamento. Também a gente acompanhou recentemente, né, com as mudanças aí, especialmente a partir do DSM-5, dos critérios diagnósticos, né, para o TDAH e até mesmo do estabelecimento de uma forma mais clara de critérios para o diagnóstico do TDAH em adultos, do critério de diagnóstico do TDAH junto a determinadas, né, comorbidades que antes não permitiam esse diagnóstico concomitantemente, né? Você ser diagnosticado com TDAH, por exemplo, e com autismo, né? Então, a gente precisou de algumas mudanças vindas tanto da experiência clínica, né, quanto da evolução das pesquisas, das evidências nesse sentido, para que fosse possibilitado essas mudanças de critérios diagnósticos. Eu vou discutir com maior profundidade hoje com vocês essas questões. A gente vai ter aí aproximadamente 1 hora de masterclass hoje. Em seguida, eu vou abrir um espaço assim de uns 20 a 30 minutos para dúvidas, comentários que vocês tenham a respeito dessa aula, né, que a gente vai estar dando aqui hoje. Tem algumas pessoas até perguntando se a aula vai ficar gravada. Bom, eu estou gravando ela aqui num outro aplicativo, vamos ver se a gravação dá certo, né? A depender de como funcione, a gente disponibilizará aí também por um determinado período de tempo o acesso à gravação, certo? Respondendo aqui uma pergunta que fizeram no chat, né? Da Luísa, que fez essa pergunta. Então, assim, é um prazer estar com todos vocês nessa noite. Estou vendo que ainda está entrando aqui mais pessoas queridas, ex-alunos, colegas de outros momentos de trabalho também, né? Psicólogos que tive o prazer aí de atuar ou até ensinar em cursos de pós-graduação, né? Então, é um dia realmente muito especial poder estar com vocês aqui nessa noite. Bom, acredito que já deve ter dado tempo aí da maioria entrar, né? Conforme for entrando outras pessoas, o Gustavo, que está me ajudando aqui como moderador, vai também liberando o acesso delas, né? Bom, então vamos iniciar aí essa masterclass sobre o TDAH. Então, o título da nossa masterclass de hoje é Entendendo o TDAH em adultos, né? Quais seriam as características dessa condição clínica, desse diagnóstico na fase da vida adulta? Muitas vezes a gente está habituado a entender o TDAH na infância, na adolescência, pois é um dos transtornos, né, uma das condições clínicas mais diagnosticadas na infância, na adolescência.
Isso traz um peso do ponto de vista clínico, né, desse entendimento do TDAH em adultos. Por exemplo, algumas pesquisas lá fora, elas têm demonstrado que um número pequeno de profissionais da saúde mental se julgam capacitados para realizar o diagnóstico do TDAH. Essa pesquisa, por exemplo, americana, de uma associação de profissionais, né, que realizam o diagnóstico e tratamento do TDAH, mostrou que apenas 33% dos pediatras, 30% dos médicos, 25% dos enfermeiros, dos clínicos gerais recebem treinamento adequado sobre o diagnóstico do TDAH nos seus cursos de formação. Então, esse é um percentual pequeno, né? Porque se a gente inverte essas porcentagens, a gente está falando ali de 70% a quase 80% dos profissionais que não receberam na sua formação inicial conteúdos significativos de compreensão desse diagnóstico, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E quando a gente vai olhar o TDAH em adultos, especialmente em adultos um pouco mais velhos, né, de meia idade em diante, por exemplo, pessoas com mais de 50 anos de idade, entre mulheres, entre o público das minorias sociais, né, população negra, LGBT e etc., existe uma dificuldade de acesso tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento do TDAH. Então, esse também é um dado que nos chama bastante a atenção. Somado a isso, a gente tem um número considerável de indivíduos adultos com TDAH que possuem sintomas no nível que a gente poderia considerar subliminar, né, de diagnóstico. Porque não aparece de uma forma tão evidente as dificuldades atencionais, que são muito claras na infância, em períodos da adolescência, assim como o comportamento hiperativo impulsivo. Muitas vezes esses sintomas aparecem camuflados ou mesmo mascarados por diversas estratégias compensatórias que esses indivíduos, né, empreenderam esforços ao longo ali da sua jornada, da sua vida, para fazer com que esses sintomas não se tornassem tão evidentes ou até, de certa forma, menos prejudiciais na sua vida, no seu âmbito acadêmico, no seu âmbito pessoal, profissional. Além disso, atualmente, as pessoas adultas, né, que iniciam o diagnóstico e depois seguem acompanhamento terapêutico em tratamento para essa condição, a média de tempo que eles passam em processo de tratamento é de 7 meses nas pesquisas, abandonando então precocemente esse tratamento, sem colher todos os benefícios que poderia advir de um bom tratamento sendo delineado nesses casos. Até porque a gente sabe pelas pesquisas também que a estabilidade do diagnóstico do TDAH, ou seja, do indivíduo continuar preenchendo critérios diagnósticos suficientes, é de no mínimo 6 a 9 anos, né? Então, não é que o indivíduo deixa de ter TDAH, mas ele pode começar a apresentar, por conta do tratamento, uma remissão de parte desses sintomas, uma diminuição dos prejuízos funcionais associados. E 7 meses de tratamento não é suficiente para a gente garantir justamente que esses sintomas remitam, né? Que eles saiam de um aspecto clínico que seja tão evidente assim, que cause tanto prejuízo. Ok? Bom, dito isso, essas são algumas questões atuais envolvidas com a questão diagnóstica e até mesmo de tratamento do TDAH. A avaliação neuropsicológica,
né? Ela é um tipo de avaliação que ela pode nos ajudar a nortear o processo diagnóstico do TDAH. Isso porque ela traz algumas vantagens clínicas para esse tipo de prejuízo de diagnóstico associado ao TDAH. Primeiro, porque ela é uma avaliação, né, um exame psíquico, que traça o perfil cognitivo, o perfil também comportamental do sujeito. O que seria traçar esse perfil cognitivo? Né? Ela vai investigar uma série de funções psíquicas que são essenciais, como, por exemplo, processos de raciocínio, de atenção, de memória nesse indivíduo, do chamado funcionamento executivo desse paciente, assim como também vai auxiliar na investigação e contextualização de outros aspectos comportamentais relevantes. Ela pode incluir, por exemplo, uma avaliação da personalidade do sujeito, uma avaliação do comportamento desse sujeito relacionado a situações em que ele precise engajar, em como ele está organizando a sua rotina, gerenciando o seu tempo, lidando com certas emoções, descrevendo então essas características comportamentais extremamente relevantes, para a gente entender a singularidade desse sujeito para além de uma condição diagnóstica, né? Uma outra vantagem da avaliação neuropsicológica nesse contexto diagnóstico do TDAH é que ela trabalha baseada naquilo que nós chamamos de modelos neurocognitivos, né? O que significa esse termo modelo neurocognitivo, né? O modelo, ele é uma representação esquemática, né, que tenta prever, a partir dessa representação, determinados desfechos comportamentais, né, ou prejuízos esperados a partir daquele modelo de entendimento dessas relações entre áreas no cérebro, por isso neuro, né, e de funcionamento mental, de funções psíquicas básicas, por isso cognitivo. Então, o modelo neurocognitivo, ele faz uma aproximação de qual seria o funcionamento esperado do sujeito e por que ele está apresentando aquele padrão de desempenho, né? Então, esses modelos neurocognitivos vão nos ajudar a entender aspectos mais refinados, mais sutis também do diagnóstico, do perfil daquele indivíduo. Além disso, essa avaliação neuropsicológica, ela nos fornece um perfil clínico bastante ampliado. Um perfil que não seria possível de se obter através da avaliação mais clássica, mais comum do TDAH hoje em dia, que é se basear na aplicação de inventários, de escalas, de anamneses clínicas na investigação do TDAH. É lógico que essa parte de inventários, escalas, entrevistas diagnósticas é importantíssima para a avaliação e caracterização dessa condição clínica, seja qual for a faixa etária que nós estejamos falando, né? Crianças, adolescentes, adultos. E essa avaliação clínica mais tradicional, ela pode ser fortalecida também pelos informantes aos quais nós tenhamos acesso. Familiares desse paciente adulto, né? Parceiros, por exemplo, românticos desse paciente adulto, relatórios da época da escola desse paciente, por exemplo. Mas ela não é suficiente se a gente quiser ter acesso a um perfil clínico mais amplo, né? Que nos mostre outros aspectos do funcionamento daquele sujeito. Será que associado a esse TDAH existe alguma outra condição clínica, né? Será que, por exemplo, esse paciente teria características de um transtorno específico de aprendizagem, que não foi diagnosticado também lá na infância, na adolescência?
A avaliação neuropsicológica poderia nos permitir também essa comorbidade ser detectada a tempo, né? Fazendo com que esse indivíduo não perca, né, a oportunidade também de um diagnóstico ampliado. Aí entramos numa outra vantagem da avaliação neuropsicológica, que é o diagnóstico diferencial. O TDAH ele tem uma comorbidade muito alta com vários outros transtornos. Entre eles, o transtorno do espectro do autismo, né? O transtorno da personalidade borderline, já que estamos falando de adultos, né? Então já é possível esse diagnóstico também ali na fase adulta. Além disso, de transtornos para o uso de substâncias, um aumento da prevalência de transtornos de ansiedade, de transtornos do humor, como o transtorno depressivo maior, também são frequentes em pacientes com TDAH. Assim como nos pacientes que têm esses transtornos que eu mencionei, esses outros diagnósticos, há uma alta comorbidade também com o TDAH. Por exemplo, entre os indivíduos no espectro do autismo, a comorbidade pode chegar de 50% a 75% de indivíduos com TEA que também preencheriam critérios para TDAH. O inverso não é verdadeiro. Quem tem TDAH não é uma porcentagem tão alta que teria o transtorno do espectro do autismo, né? Mas quem tem o transtorno do espectro do autismo, a probabilidade de também ter TDAH é mais alta. Então, ajuda nesse processo de diagnóstico diferencial. Além disso, né, a avaliação neuropsicológica, como qualquer outra avaliação, seja clínica, seja de ordem psicológica, ela tem limitações, né? Uma das limitações da avaliação neuropsicológica é os custos desse tipo de avaliação. Infelizmente, ela ainda é pouco acessível à população no geral. Teve um estudo recente que eu tive a oportunidade de acompanhar o lançamento, que foi o relatório do perfil dos transtornos de aprendizagem no Brasil. E eu fiquei chocado com um dos dados desse estudo que mostravam que as famílias precisavam passar em torno de 5 a 6 profissionais antes de chegarem a um diagnóstico de transtorno de aprendizagem. E no estudo incluía também dados sobre TDAH, e também sem chegar num diagnóstico de TDAH. Além disso, boa parte dessas famílias pagavam até R$ 3.000 para fazer uma avaliação neuropsicológica. E 1/3 delas relatou que precisava se deslocar da sua cidade de origem para poder realizar essa avaliação com um profissional qualificado. Então a gente vê que ainda é bastante inacessível esse tipo de avaliação. Também, a depender da forma que ela seja conduzida, ela pode demandar um tempo desnecessário do sujeito que está sendo submetido a essa avaliação. Então, às vezes, por insegurança, por falta de confiança, o profissional estende demais esse processo avaliativo, alguns não concluem os laudos diagnósticos, infelizmente a gente ouve muitos relatos nesse sentido, então essa também é uma das limitações desse tipo de avaliação. Além de no TDAH não ser tão claro, tão absoluto, o perfil neuropsicológico que se espera encontrar nessa avaliação, sendo requerido do profissional que esteja realizando ela conhecimentos específicos desse diagnóstico, para poder discernir se realmente é TDAH ou alguma outra condição associada. Bom, alguns aspectos relevantes da gente avaliar o TDAH dentro de uma perspectiva neuropsicológica, né? Muitas vezes, os sintomas do TDAH na fase adulta, eles aparecem de uma forma camuflada. O que eu estou querendo dizer
eles aparecem de uma forma camuflada, né? Às vezes é aquele indivíduo que parece em burnout, que parece esgotado emocionalmente, estressado, e por isso está apresentando queixas como dificuldades de memória, de concentração, que a vida parece estar uma bagunça em termos de organização, de agendamento de compromissos, de se esquecer muito desses compromissos e que camuflam, né? Porque numa sociedade como a que a gente vive hoje, uma sociedade de excessos, de hiperconectividade, em que a gente não desgruda das telas, que a gente não para um segundo de estar respondendo mensagens, de que às vezes não conseguimos separar o pessoal do profissional, muitas vezes, que estamos sobrecarregados de informação, a desatenção fica camuflada, certo? Então, é importante a gente separar essa questão social daquilo que é um sintoma clínico de desatenção ou de hiperatividade e impulsividade. Então, a desatenção, ela vai ser frequentemente descrita como uma dificuldade em você manter o foco da sua atenção enquanto você está realizando tarefas. Não necessariamente tarefas que sejam intrinsecamente motivadoras para você. Que às vezes o indivíduo vai dizer, mas ele consegue se concentrar, eu consigo me manter assistindo vídeos por 2 horas seguidas no TikTok, sem desgrudar em nenhum momento, né, dos vídeos que viralizam, etc. Eu acho que eu não tenho problema de atenção. Mas quando você precisa manter o foco atencional numa tarefa que é demandante, né? Que é difícil, aquelas tarefas mais administrativas, burocráticas, ou que requerem uma atenção muito grande aos detalhes, para você não se perder na execução dessa tarefa. Como tem sido o seu foco atencional nesse tipo de atividade? Você frequentemente se distrai, perde a atenção aos focos, começa a errar com muita frequência, com intensidade? Você tem que alterar o seu ritmo de trabalho para tentar não perder a atenção? Então, tento fazer tudo mais rápido para ver se acaba logo antes que eu perca o meu foco atencional, né? Ou eu vou fazendo tão devagar ao ponto que eu não consigo concluir a tempo aquela tarefa, aquela atividade. Tal grau de atenção que ela requer de mim, né? Tem ainda a questão da divagação mental, né? Então tem aquela divagação que é deliberada, né? Que é a divagação que a gente de forma controlada tenta fazer, né? Então, vou sentar aqui e vou deixar minha mente viajar. Estou deliberadamente divagando, né? Estou me permitindo viajar para outros locais na minha mente, deixar o fluxo de pensamentos, de ideias fluírem. Versus uma divagação mental que é espontânea, né? Que ela vem e eu não consigo controlar quando ela vem. Eu não consigo interromper, às vezes eu não consigo nem perceber que eu estou divagando até que já passou um tempo de distração suficiente daquela atividade, daquele trabalho. Então, isso é um sintoma de atenção, né, de desatenção, no caso, extremamente relevante. Outra questão, né, que é muito camuflada às vezes na nossa sociedade dos excessos, a hiperatividade, a impulsividade. Então, tem aquele indivíduo hiperativo, por exemplo, que ele se sente com muita energia. E ele está sempre precisando se ocupar das coisas. E por conta disso, também as pessoas o colocam nessa posição de quem pode assumir as coisas, as tarefas. Então ele nunca para, ela nunca para. Mesmo em casa, em períodos de lazer, a pessoa está lá arrumando a casa, fazendo listas de alguma coisa, tentando planejar alguma outra atividade que precisa ser realizado, inventando coisas para fazer, tendo uma dificuldade de relaxar ou de se dedicar a alguma atividade mais tranquila.
não consegue fazer uma caminhada mais relaxante, não consegue ficar parado só admirando o ambiente, a paisagem, acha que os locais que são menos movimentados são muito tediosos, porque essa hiperatividade está ali, manifestada como inquietação interna. Às vezes não é só uma inquietação motora, visível naquele indivíduo. Às vezes não aparece só como mexer as mãos, balançar as pernas, ficar manipulando objetos com as mãos, que são todos sintomas de hiperatividade, né? Mas aparece como inquietação interna, uma mente que não para, está sempre se engajando em alguma atividade, inventando uma nova coisa para fazer, se sobrecarregando, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. E aí, como a nossa sociedade é dos excessos, alguns desses indivíduos camuflam esses sintomas, por exemplo, se dedicando a esportes com uma intensidade e frequência muito alta. É aquele indivíduo de que segunda a sexta está praticando alguma coisa e praticando por horas em excesso ao ponto de não se preparar adequadamente, não se dar um tempo de descanso e muitas vezes se lesionar, né? Seja por imprudência, seja por excesso mesmo nessas atividades. Ou se dedicando a outros comportamentos impulsivos, comprando várias coisas desnecessárias na internet, se permitindo experiências para as quais não planejou-se financeiramente. E isso aparece de uma forma camuflada, né, na nossa sociedade. Mas isso faz também com que esse indivíduo não procure um atendimento clínico, porque ele se sente triste por conta de ser assim, né, atribuindo a uma questão de personalidade dele, por medo também do que as outras pessoas vão achar, do que ele vai encontrar ou não, né? Então, esse indivíduo acaba sendo também aí negligenciado, né, nesses aspectos. Bom, quando nós estamos falando, né, do TDAH, e eu inicialmente tinha comentado com vocês sobre essa questão de modelos neurocognitivos, então eu quis trazer aqui para vocês um exemplo de um dos modelos neurocognitivos mais atuais que nós temos em relação à compreensão dos aspectos, né, neuronais e cognitivos que acometem os sujeitos, né, os indivíduos que têm o TDAH, que é o chamado modelo dual, né, ou de dois caminhos, dos prejuízos funcionais, das redes funcionais no cérebro associadas ao TDAH. Então, esse modelo dual, ele vai dizer que existem dois prejuízos muito característicos no TDAH, ou até dentro da heterogeneidade do TDAH, das diferenças, né, dos diferentes tipos de TDAH, caminhos que estão mais fortemente alterados em um grupo de indivíduos e outro em outro grupo de indivíduos. Então, a gente teria ali, por exemplo, prejuízos que envolveriam mais um perfil de déficit pré-frontal no TDAH. Então, pré-frontal é essa área mais à frente, né, do nosso encéfalo, e ainda mais à frente, porque está na parte mais anterior desse lobo frontal, e que o déficit mais proeminente seria a dificuldade no chamado controle inibitório. O que é esse controle inibitório? É a nossa capacidade de frear respostas comportamentais ou cognitivas proeminentes, mais salientes, ou seja, reagir de imediato às situações ou aos estímulos que captam ali o nosso comportamento, o nosso engajamento. Então, a gente ter essa capacidade de frear o nosso comportamento, a nossa resposta, ela é importante para a tomada de decisão, para a gente não ter uma resposta impulsiva.
Então, não vou fechar o contrato agora, né? Não vou finalizar essa compra de imediato só porque eu estou vendo a propaganda no YouTube, né, no TikTok, no local que for. Vou frear a minha resposta motora para pensar melhor a respeito, para tomar uma melhor decisão. Mas o controle inibitório, ele também permite com que outros processos cognitivos que têm uma relação com ele, ou seja, interrelacionados a ele, possam funcionar de uma melhor forma. Por exemplo, a nossa memória operacional, a nossa memória de trabalho, que é essa nossa capacidade de manter informações na nossa consciência enquanto estamos realizando uma tarefa, enquanto estamos lidando com aquelas informações, compreendendo a situação da tarefa, resgatando informações relevantes para cumprir aquela demanda, seja ela qual for. Né? Então, a gente precisa ter esse controle inibitório nesse aspecto para permitir que essa memória operacional aconteça. Para também permitir com que não haja interferências de distratores, de outros estímulos, pensamentos, ideias, questões do ambiente mesmo, alheios àquela tarefa. Né? Então, eu precisar controlar, por exemplo, os ruídos aqui ao meu redor enquanto eu estou prestando atenção ao meu raciocínio durante essa aula. Eu tenho que usar esse controle inibitório. Né? Então, ele permite com que o meu foco atencional e a minha memória operacional se concentre no que eu estou falando, assim como vocês que estão ouvindo e pensando a respeito dessas questões. Então, no TDAH, um déficit muito hipotetizado é dessa desinibição comportamental, desse déficit nesse controle inibitório. E por isso que boa parte da investigação, também neuropsicológica, tenta analisar essas dificuldades de inibição, né? Sejam de ordem cognitiva, às vezes de ordem motora e etc. Isso envolve regiões pré-frontais do cérebro, especialmente, né? Um outro caminho de dificuldades é aquele que diz que o TDAH ele tem também um estilo motivacional diferente, ou seja, a maneira como ele reage a recompensas, a feedbacks do ambiente, seja interno, seja externo, é alterado. E aí, a principal área de déficit neuronal seria no chamado núcleo accumbens, uma região central ali do sistema límbico que está envolvido com o prazer, com a recompensa, com o quanto a gente considera uma coisa interessante, motivante para a gente. Com essa dificuldade no núcleo accumbens, qual é o prejuízo motivacional associado? É a dificuldade relacionada aos mecanismos de recompensa, ao que nós chamamos de atraso da recompensa. O atraso da recompensa, ele é proporcional à qualidade da recompensa que nós iremos receber, da nossa percepção do quanto vai ser recompensador para a gente determinada coisa. E se a gente tem uma alteração dessa percepção, quanto mais atrasada é essa recompensa, menos a gente tende a aguardá-la, ou dar crédito para esse aguardar. Então, por exemplo, se eu falasse assim para vocês, vocês preferem receber R$50 hoje ou R$80 daqui a 26 dias, né? Pensando aí sobre isso, vocês prefeririam o primeiro ou o segundo, né? Se você receber de imediato, você vai ter acesso agora aos R$50. Mas se você aguardar daqui a 26 dias, você vai ter aí um aumento, né, de quase 40% desse valor.
Então, não tem rendimento na poupança, em CDI que te renda tanto, tá? Eu já adianto. A questão é, conseguimos aguardar? Como lidamos com esse atraso de recompensas? Às vezes até coisas muito mais distantes no tempo e que podem trazer um prejuízo muito significativo para a nossa vida, né? Por exemplo, preparar aí uma carteira de investimentos para você poder ter uma aposentadoria tranquila no futuro. Então você tem que ir, né, cada vez mais aportando certos valores, mês a mês, ano a ano, para daqui a 20, 30 anos poder colher os frutos desse investimento. Ou uma dieta, né, em que a gente precisa ali durante meses ficar em déficit calórico, não sair do plano alimentar que foi estabelecido para que você possa alcançar aquele resultado, que só vai aparecer em 1, 2, 3 meses ou mais. Então veja como o atraso de recompensas lida muito com a nossa impulsividade, com a maneira como a gente lida com situações potencialmente recompensadoras no longo prazo, mas que o imediato parece ser o que você quer ali, né, ter acesso. Então o TDAH tem essa dificuldade realmente com a postergação de recompensas. Isso faz com que ele se envolva em mais comportamentos impulsivos. Embora seja um modelo de duas vias, com dois grandes déficits claros, com dois grandes circuitos neurofuncionais claros, hoje se fala ainda em um possível terceiro mecanismo associado a esses dois, mas paralelo a eles, que seria um perfil de déficit na percepção temporal. Então a gente encontra também muito no TDAH uma dificuldade que ainda não foi muito bem explorada, por exemplo, pelos sistemas diagnósticos até então, nem muitas vezes pela avaliação neuropsicológica e outros processos diagnósticos, que é o déficit da percepção temporal. Né? Ou seja, o que é uma queixa frequente nos indivíduos com TDAH? A dificuldade de perceber o tempo que eles estipulam para suas atividades. Seja no planejamento delas, seja durante a atividade em si. Né? Então, por exemplo, o indivíduo às vezes acha que vai dar tempo em 20 minutos de se arrumar, né? Tomar banho, fazer um café da manhã, se alimentar, se vestir e estar pronto para ir para o metrô ou pegar o carro para ir para o trabalho. Adeus estimação do tempo aí, né? Não rola. Então, frequentemente se chega atrasado, né, nos lugares, ou às vezes não cumpre aquela tarefa porque subestimou o tempo que ele precisava para realizá-la. Às vezes, enquanto está fazendo uma prova, né, fica muito tempo em determinadas questões e perde completamente a noção do tempo enquanto está fazendo aquela avaliação. E aí o tempo é um fator muito importante. Né? Aqui, como tem muitos psicólogos, vai que tem TDAHs aqui entre a gente, né? Então, assim, o tempo da consulta, daqui a pouco, se você não fica ali muito atento, você está sempre passando do tempo da consulta com o paciente, né? Porque você estimou mal a sua percepção ali de tempo. Então, é importante essa percepção de tempo para a gente executar da melhor maneira as tarefas que nós temos para fazer. Aqui é o exemplo do modelo, né? Então a gente tem ali o primeiro caminho, como vocês podem olhar nesse esquema, né? O da desinibição de respostas, que seria o déficit no controle inibitório. Ele vai gerar impactos cognitivos e comportamentais, porque vai prejudicar a memória de trabalho do sujeito, o foco atencional dele, o comportamento dele em relação a ele conseguir frear comportamentos impulsivos, né? No TDAH, por exemplo, tem muito aquela questão de
Às vezes falar em excesso, às vezes se intrometer nos assuntos das outras pessoas, interromper as pessoas quando não é apropriado, por exemplo, não conseguir permanecer muito tempo sentado em certos ambientes, então isso requer controle inibitório. No outro caminho, o caminho da aversão ao atraso, ao custo da resposta de longo prazo, a gente tem ali tanto uma dificuldade no gradiente de atraso, que é mais reduzido, ou seja, ele consegue esperar menos tempo do que as outras pessoas, quanto também da gratificação associada. Parece que é menos gratificante, menos recompensador se demanda mais tempo. Uma questão curiosa é que tem várias pesquisas hoje mostrando que há uma relação também entre memória operacional e capacidade de atraso de recompensas, né? Inclusive com pesquisas mostrando que treinar a memória operacional do paciente melhora a capacidade dele de atrasar recompensas, porque é como se abrisse a mente do sujeito a possibilidade de manter aquelas ideias, aqueles pensamentos, aquele processo decisório por mais tempo na sua memória. E assim diminuísse essa dificuldade, né? Esse gradiente reduzido do atraso da resposta. Essa é uma linha do tempo do TDAH, que, né, eu trago aqui para vocês, porque muita gente gosta de falar assim, o TDAH é um diagnóstico da modinha. TDAH em adulto agora virou moda, né? Todo mundo fala aquela frase assim, né, clássica. TDAH todo mundo agora tem um pouco, né? Mas assim, uma coisa, né, é realmente popularizar esse diagnóstico no sentido de que antes ele poderia estar oculto ou invisibilizado. E outra coisa é desconsiderar toda a trajetória que existe dentro da medicina, da psicologia, em relação ao estudo e à evolução desse diagnóstico. Assim como a depressão já foi tratada como um problema de humor hipocrático, já foi considerada uma tristeza profunda, uma melancolia, e foi evoluindo até se tornar os vários transtornos do humor hoje que nós temos muito bem documentados, o TDAH também passou por uma trajetória de séculos, né, de descrição até se tornar o diagnóstico que hoje nós reconhecemos. Então, por exemplo, lá em 1800, ele já era relatado, né, pelo Heinrich Hoffmann nos seus livros com personagens como Felipe o Inquieto, né, descrito como uma criança que não parava, que derrubava tudo, né, nos espaços. E o Heinrich Hoffmann era inclusive um médico, né? Então ele estava narrando casos que ele acompanhava, mesmo que fosse através da literatura e não de um relatório médico, de um artigo científico. Um pouco ali mais tarde, a gente tem o Steele, George Steele, descrevendo o TDAH em crianças. Porém, muito dentro da psiquiatria moralista da época, do período, que considerava vários problemas como a alienação mental, a chamada loucura, como problemas da ordem moral, da ordem volitiva, da vontade fraca do sujeito de estar adequado às normas sociais, o TDAH ali era descrito como um defeito do controle moral. Mais à frente um pouco, né, a gente tem a primeira descrição do TDAH como um transtorno mais de ordem psíquica mesmo, e não moralista, né? Ele sendo considerado uma doença hipercinética, ou seja, de uma agitação motora grande, né? Então a gente tem aqui o Franz Kramer descrevendo o TDAH nessas crianças, muito pelo seu aspecto comportamental, da hiperatividade, da impulsividade. Depois, ali na década de 40 do século XX, né, 1940 até 1960,
O TDAH, ele vai ser considerado, dentro também da psiquiatria que foi evoluindo para um modelo mais neurobiológico nesse período, né, como uma disfunção cerebral mínima. O que significou esse conceito, né, na década de 40, 60 do século passado? Que provavelmente, né, para a comunidade científica médica do período, o TDAH só poderia ser explicado como um prejuízo cerebral. E um prejuízo cerebral mínimo porque ele não aparecia no eletroencefalograma, ele não aparecia em outros exames de imagem cerebral, né? Até porque os recursos da época nem permitiam isso, né? Mas era considerado uma disfunção cerebral mínima, porque em pacientes que possuíam uma disfunção cerebral significativa, como por exemplo aqueles que tinham lesão cerebral, traumatismo crânioencefálico, muitos manifestavam agitação motora e também prejuízos atencionais. Então começou-se a hipotetizar que naquelas crianças que não tinham histórico de lesão cerebral, eles deveriam apresentar no mínimo uma disfunção cerebral, ainda que pequena, ainda que superficial. Quando que o TDAH ele vai entrar nos manuais diagnósticos? A partir do chamado Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, na sua versão 2, na sua segunda edição, que é ali de 1968. E ele vai ser descrito nesse manual como uma reação hipercinética da infância. Então aqui a gente tem uma questão. Primeiro que no histórico o TDAH sempre foi tratado como um transtorno que aparece na infância, na adolescência. Tanto na literatura, nessas conceituações anteriores que eu mencionei para vocês. Mas o fator que vai ser mais explorado como critério diagnóstico a partir do DSM-2 é essa questão da hiperatividade, da agitação motora, da impulsividade, e vai ser considerado um transtorno ali, né, da infância. Ele vai estar dentro de um capítulo de transtornos comportamentais, certo? Mas caracterizado por essa questão da hiperatividade. No DSM-3, na década de 70, é que pela primeira vez a atenção vai se tornar a questão central do TDAH. E é por isso que na definição ele vai aparecer como transtorno do déficit de atenção. E aí é que vem muitas vezes essa sigla enganosa, né, que ainda permanece, eu ainda vejo gente utilizando, ele é TDA. Né? O nome do transtorno é TDAH. Mas veja, isso é um conceito lá do DSM-3, chamar de TDA, né? Transtorno do déficit de atenção. Mas foi justamente no DSM-3 que a atenção passou a ter maior destaque, a se formular mais critérios diagnósticos para o TDAH, né? Nesse período aí da década de 70. Inclusive, se a gente for analisar, né? Essa definição de transtorno hipercinético é o que ficou na CID-10. Agora, na CID-11, é que muda. Passa a ter a mesma nomenclatura que tem desde o DSM-4, que é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e ou impulsividade. Né? Então, a CID-10 ainda carregava essa ideia do sintoma, né? Proeminente ser a hiperatividade, mas a CID-11 já se atualizou, né, em relação a isso. Eu peguei até recentemente aí arquivos da CID-11, ela está descrevendo o TDAH da mesma forma que o DSM-4 já descrevia e que continuou no DSM-5, no DSM-5 revisado, né, o DSM-5-TR. Então, uma outra mudança também significativa, tanto na CID-11 quanto a partir do DSM-4, eu sei que parece muitas siglas eu falando aqui para vocês, né? Essas questões históricas, mas é que ele passou a ocupar um outro capítulo, né? Na verdade, a partir do DSM-5, corrigindo, que é o dos transtornos do neurodesenvolvimento.
porque até o DSM-4 ele fazia parte dos transtornos que aparecem pela primeira vez na infância, adolescência. Na CID-11 também ele começou a fazer parte dos chamados transtornos do neurodesenvolvimento. Então esse reconhecimento como um transtorno do neurodesenvolvimento também é importantíssimo para o TDAH, porque reflete as pesquisas mais atuais que mostram que o TDAH é uma condição clínica muito precoce que altera as trajetórias de desenvolvimento do indivíduo a partir de uma perspectiva neurológica, do funcionamento neurológico desse sujeito. É por isso que tem gente que gosta de falar, ele é neurodiverso, né? Ou aquele outro termo que usa, ele é neurodivergente, né? Por isso, porque tem uma questão neurológica muito clara ali. Ainda que não apareça em um exame único, individual de neuroimagem, a gente percebe que existe uma circuitaria que funciona, se conecta de uma forma diferente no TDAH, assim como numa outra série de transtornos do neurodesenvolvimento, como os transtornos específicos da aprendizagem, como o transtorno do espectro do autismo, como o transtorno da coordenação motora, como outros transtornos que estão dentro dessa categoria diagnóstica. E uma característica de ser um transtorno do neurodesenvolvimento é porque ele altera as trajetórias de desenvolvimento cognitivo e comportamental do indivíduo. Então, ele é uma presença marcante na vida desse sujeito. Ele tem um determinado peso nos caminhos que esse sujeito vai trilhando ao longo do seu histórico de vida. E por isso a importância do diagnóstico precoce. Mas isso também não significa que a gente não precise tratar do TDAH no adulto, né? Não é à toa que eu estou discutindo essas questões com vocês hoje, a importância do diagnóstico do TDAH no adulto. A partir do DSM-5 e da CID-11, vai se tornando mais claro o diagnóstico no adulto. A possibilidade do diagnóstico em adultos. Então, assim, alguns dados para vocês se aterem. 5 a 7% das crianças têm TDAH. Então, é um número considerável de pessoas com essa condição clínica. 80% dessas crianças que têm o diagnóstico continuarão a tê-la na vida adulta. Então, tem muita gente com TDAH ainda não diagnosticado por aí, certo? No idoso, as pesquisas falam, né, que assim, pode chegar a uma porcentagem de 2,8% dos idosos. Dos adultos, a porcentagem de 2,5% a 5% dos adultos que teriam TDAH. Há uma maior prevalência de homens com TDAH do que de mulheres. Na infância, essa prevalência, ela parece ser maior, a proporção, né? 3, às vezes 4 meninos para cada menina, mas só que tende a cair, chegando a 2 homens para cada mulher com o diagnóstico na vida adulta, né? Isso é uma questão também importante. Por que que as meninas são menos diagnosticadas? E aí, quando chega na vida adulta, tem mais mulheres proporcionalmente recebendo o diagnóstico, né? Tem questões aí de gênero na nossa sociedade, de estereótipo, né, associado, até de critérios diagnósticos. E é isso que eu quero discutir agora com vocês, né? Por exemplo, diagnóstico diferencial entre homens e mulheres, né? Por exemplo, alguns ficam falando, são fatores biológicos que explicam por que as mulheres têm menos diagnóstico do que os homens. Olha, não tem uma influência tão grande de fatores biológicos assim, né? Por exemplo, genética, né? Os homens teriam uma vulnerabilidade genética maior para o TDAH? Ainda os estudos não chegaram a conclusões consistentes a esse respeito. Inclusive, tem algumas hipóteses assim, será que as mulheres elas têm um limiar maior de fatores genéticos para poder se expressar esse diagnóstico, essa condição clínica? O que isso significaria? Elas precisariam acumular fatores poligênicos mais negativos
para aí sim manifestarem o TDAH, as pesquisas são inconclusivas em relação a isso. Até agora não demonstraram que sim. Ah, será que tem uma ligação maior do TDAH com o cromossomo sexual, né? E aí, por conta disso, os homens teriam... Também são inconclusivas as pesquisas genéticas a esse respeito. Então, aparentemente, a gente ainda não tem uma resposta clara que fatores biológicos fazem com que as mulheres tenham menos TDAH do que os homens. Será que a testosterona, o estrógeno, também as pesquisas são inconclusivas a esse respeito, mostrando que os hormônios, até mesmo a puberdade, não explicaria, porque alguns acham assim, chegou na puberdade, vai aparecer mais as características nas meninas, né? Em relação aos meninos, por isso que tem essa diminuição da proporção. Também não parece ser devido a um fator biológico. Aí entra a segunda linha, né? Então são fatores socioculturais que explicam isso? É uma dificuldade de acesso a serviços de saúde que explicam isso? Bom, aqui a gente já tem um pouco mais de evidências nessa direção, né? Por exemplo, baseado em muitas pesquisas de relatos de mulheres, né? De como elas receberam o diagnóstico, muitas já apresentavam esses sintomas desde a infância. Mas ou eles foram invisibilizados por outros diagnósticos, por exemplo, depressão, ansiedade, né? Que às vezes se manifesta mais nas meninas do que nos meninos. Ou foram invisibilizados pelas principais pessoas que notam esses sintomas, que são os pais e os professores na infância. Né? Porque tendem a olhar para o comportamento das meninas de uma forma diferente do comportamento dos meninos. Né? Então, por exemplo, se aquela menina ela é mais tímida, mais calada e às vezes até fica divagando mentalmente, ela não vai chamar tanto a atenção do que aquele menino que é agitado, que fica falando em excesso durante a aula, né? Que fica desviando a atenção dos demais colegas. Também o que você vai considerar um comportamento hiperativo no menino costuma ser diferente do que você considera um comportamento hiperativo numa menina. Né? Até o estímulo a esses comportamentos hiperativos no menino é muito maior do que o da menina. Então ela acaba sendo muito mais reprimida, tendo muito mais essa, vamos dizer assim, correção social do que o menino. Então isso inviabiliza, né, e invisibiliza esses sintomas nas mulheres. Até os critérios diagnósticos, por exemplo, de desatenção, são muito semelhantes entre homens e mulheres em várias pesquisas com esses critérios. Mas quando a gente olha para hiperatividade e impulsividade, tem alguns que dá uma diferença muito grande da variância do item específico, do sintoma específico. Um deles é, por exemplo, sobe em árvores, móveis, fica pulando as coisas, com as meninas marcando muito menos esse tipo de comportamento do que os meninos. E aí, por exemplo, as mulheres já marcam mais o comportamento fala em excesso do que os meninos. Então, os critérios também precisam contemplar um pouco mais essas diferenças de gênero, essas diferenças sociais, né? Na forma como se considera o comportamento agitado em mulheres versus o comportamento agitado em homens. Além disso, essas meninas acabam indo muito menos para os serviços clínicos, então tem menos chances de ter acesso ao diagnóstico, né? E também existem estudos mostrando que as mulheres tendem a apresentar mais o perfil predominantemente desatento, que é aquele perfil em que há um prejuízo e uma quantidade mais significativa de sintomas de desatenção do que de sintomas de hiperatividade e impulsividade. Bom,
Alguns aspectos do TDAH em adultos, né? A gente já mencionou que é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele surge pela primeira vez na infância, na adolescência, mas o que diz hoje o Manual Diagnóstico Estatístico, seja o DSM-5 revisado, seja CID-11? Esses sintomas, eles têm que aparecer antes dos 12 anos de idade. Então, quando você está entrevistando o adulto e perguntando sobre esses sintomas, é importante que, além de reconhecê-los hoje, no aqui e agora, a gente também pergunte como é que era antes dos 12 anos de idade. Ou seja, em qualquer momento ali, entre os 5 e 12 anos, se ele percebia esses sintomas como frequentes e intensos. E dando, claro, exemplos que sejam apropriados à infância versus exemplos que sejam apropriados à vida adulta. Para isso, a gente tem escalas diagnósticas para adultos, a gente tem entrevistas estruturadas para adultos, né? Para fazer essa caracterização melhor. Além disso, é importante que a gente note que tem que ser um padrão persistente dessas dificuldades, ou seja, elas não podem ser esporádicas. Tem hora que eu tenho, tem hora que eu não tenho, ok, mas na média isso é frequente, é muito frequente, né, de acontecer esse tipo de coisa. Às vezes eu entrevisto muitos adultos e aí eles falam assim, depende, Thiago, eu sempre digo, pense na média, né, na média, você acha que você tende a não focar nas atividades? Seria de uma forma frequente, muito frequente isso? Além disso, isso tem que causar algum prejuízo para esse indivíduo, seja nos seus relacionamentos, né, na sua vida pessoal, nas suas finanças, no seu trabalho, nas suas atividades, né? Isso tem que trazer algum prejuízo, algum impacto para o sujeito. E tem que se manifestar em mais de um ambiente. Não dá para ser TDAH só no seu ambiente de trabalho, né? A condição, ela te acompanha em todos os ambientes, né? Então, ele tem que se manifestar em múltiplos ambientes, em mais de um espaço. E, às vezes, a gente ter acesso a informantes é importante por conta disso, né? Porque aí a gente pode ver coisas que, às vezes, o indivíduo não está percebendo e que os familiares notam, o companheiro, a companheira já percebem ali naquele sujeito. Então, esses são os critérios essenciais, critério A, B, C, D, E do DSM. Inclusive, qual é a quantidade mínima de sintomas, né? A gente tem 18 sintomas listados ali no DSM. A CID lista também sintomas, mas não quantifica quantos sintomas são necessários para o diagnóstico do TDAH em adultos. O DSM-5 fala que tem que ser no mínimo 5 daqueles 18 sintomas. Mas não é assim somar 5 elementos, tá? Tem uma divisão ali. Eles estão divididos em 9 sintomas de desatenção, 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade. Então, é 5 sintomas dentro de um conjunto desses de 9 sintomas. No mínimo. Pode ser mais. Então, eu posso ter 5 sintomas de desatenção e 2 de hiperatividade e ter o diagnóstico. Mas eu não posso ter 3 de um, 2 do outro, achar que é só somar e dizer tem 5, então ele tem TDAH, certo? Isso não preenche critérios diagnósticos suficientes. E é claro que eu estou falando dessas questões mais técnicas, mas não é uma simples soma de sintomas. A gente tem os outros critérios dos prejuízos, da manifestação em vários ambientes, dessa condição acompanhar o desenvolvimento daquele indivíduo. E aí, quando a gente olha para o TDAH, assim, em resumo, dos vários aspectos que caracterizam ele, a gente falou dessa desinibição comportamental, ou seja, desse déficit no controle inibitório, de habilidades emocionais, né, que muitas vezes estão comprometidas ali no TDAH, de como esse diagnóstico ele começa a emergir, às vezes em fases muito precoces em que a gente ainda não pode diagnosticar, como por exemplo na pré-escola, quando o indivíduo ainda não começou a escolarização, né? Então, frequentemente, isso vai se manifestar, e a gente vai conseguir realizar o diagnóstico, muito mais aos 7 anos de idade,
desse indivíduo, né, a partir dos 7 anos. Mas a gente já pode falar de um risco, de sinais de risco, antes desses 7 anos de idade. Inclusive, é um critério, assim, a gente dizer se manifestava antes dos 7 anos, esses sintomas, naquele sujeito. E aí a gente vai ver essa expressão mais completa depois, né? Nesse período mesmo da infância, da adolescência, a expressão mais completa desse TDAH. Assim como o surgimento das comorbidades mais frequentes na infância, na adolescência, como o transtorno opositor desafiante, como os transtornos de aprendizagem, porque esse indivíduo já iniciou a escolarização formal, né? E a gente vai vendo os prejuízos cognitivos mais claros na infância, na adolescência. Isso é uma questão interessante da avaliação neuropsicológica do TDAH em adultos. Os prejuízos cognitivos são muito mais sutis do que na infância, na adolescência. Uma série de pesquisas mostram isso, né? Até pacientes que podem nem apresentar prejuízos atencionais nos testes na vida adulta, enquanto que na infância é muito mais clara essas dificuldades, por exemplo. E aí, na fase adulta, a gente tem essa desatenção como sintoma mais persistente, vai reduzindo a hiperatividade e impulsividade, mas as comorbidades vão se alterando, né? Vai, às vezes, aumentando o risco para transtornos por uso de substâncias, né? Alcoolismo, fumo, etc., outras drogas, e os prejuízos sociais também vão se tornando mais evidentes, menos amizades íntimas, mais dificuldades, por exemplo, de enxergar o casamento como algo positivo, entre outros prejuízos sociais. E as questões que a gente mencionou, né, de que depende também de muitas influências psicossociais, do ambiente familiar, do diagnóstico e tratamento ter sido iniciado precocemente nesse adulto. E as principais áreas cerebrais aí que estarão alteradas em qualquer fase dessas do desenvolvimento são essas disfunções nas vias fronto-subcorticais cerebelares, assim como também no desequilíbrio das catecolaminas, né? Ou seja, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, né? No TDAH, o que altera o sistema de recompensa, o controle executivo e as demais funções mentais. Até tem estudos mostrando algumas diferenças de espessura cortical, né? Algumas que se resolvem com o tempo, por exemplo, uma espessura menor, né, da comissura ali na criança e tal, e que aos 16 anos aquilo vai se diluindo, né, vai se chegando a uma espessura cortical normal. Bom, qual é a evolução dos sintomas com a idade? Eu acho que esse gráfico ele é bem legal porque ele ilustra isso que eu estava comentando de que vai reduzindo a desatenção, como vocês veem ali, né? Na idade escolar, essa desatenção ela é muito mais evidente, né, no indivíduo. E aí ela vai se tornando constante até a vida adulta. É o sintoma mais persistente do TDAH ao longo do desenvolvimento. Já em azul, a impulsividade, a gente vê que ela é até maior na fase pré-escolar, né? As crianças quase não têm controle inibitório, porque não tem o córtex pré-frontal tão desenvolvido. E aí vai caindo essa dificuldade da impulsividade um pouco na adolescência e se estabilizando na fase universitária e adulta. E os sintomas também de hiperatividade reduzem-se ainda mais, mas segue um curso semelhante ao da impulsividade. Só que o que vai aumentando com o tempo? As comorbidades. Se você não trata do TDAH ainda na infância, a chance é alta de você pegar um paciente adulto para dar esse diagnóstico que ele tenha várias comorbidades já no histórico dele. Seja transtorno de ansiedade, de depressão, transtorno borderline, abuso de substâncias e outras condições. Então, por isso, a gente não deve negligenciar o diagnóstico tardio do TDAH, porque ele joga um papel aqui importante nesses prejuízos, né?
Aqui a gente tem um outro gráfico, né, que mostra prejuízos funcionais, a presença de sintomas prejudiciais e critérios diagnósticos completos. Olha como os critérios diagnósticos completos, na infância, 6 ou mais sintomas, seja de desatenção e ou de hiperatividade e impulsividade. Então é muito maior a presença, né, desse em roxo, que é os critérios completos, e olha como ele diminui com a vida adulta. Então vai se tornando mais difícil diagnosticar o TDAH em adultos, porque não preenche todos os critérios. Por isso até que o DSM reduziu para 5. E ainda fala que alguns sintomas podem estar mascarados. Tem autores, né, muito importantes na área, como o Barclay, por exemplo, que ele fala em 4 sintomas até. Né? Então vai se tornando menos claro esses critérios completos com o passar do tempo. Mas os prejuízos funcionais, olha como ficam estáveis, né? Eles caem um pouquinho da idade escolar para a adolescência, vida adulta, mas depois ficam estáveis ao longo da vida adulta, né? Então não dá para negligenciar os prejuízos funcionais e o quanto esses sintomas, ainda que menos, se tornam prejudiciais para o sujeito, impactam o funcionamento dele. Então, requerem atenção diagnóstica e tratamento clínico. E aqui, né, só retomando de novo a questão da avaliação neuropsicológica, tem alguns aspectos aqui funcionais que eles são muito importantes e que a avaliação neuropsicológica ajuda a explicá-los, né? Então, por exemplo, as dificuldades nas tarefas diárias, o indivíduo não conseguir concluir suas tarefas, organizar essas tarefas, elas são muito afetadas pelo funcionamento executivo do sujeito, ou seja, por aquelas habilidades de autorregulação, de organização, de planejamento, de monitoramento das emoções e do comportamento do sujeito. Já não são significativamente explicadas por outros comportamentos relacionados a atraso ou regulação da emoção. Na vida social, o funcionamento executivo continua sendo o principal aspecto que impacta essa vida social do sujeito. Na gestão do dinheiro, aí sim, tanto o funcionamento executivo impacta, quanto conseguir atrasar recompensas, adiar recompensas. E a gestão do tempo, que é impactado muito pelo funcionamento executivo. Então, olha o quanto é importante explorar esse aspecto na avaliação do paciente, né? E o último aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, para a gente ir caminhando para a finalização, para o momento de dúvidas, de comentários, que é o diagnóstico diferencial. Então, nesse quadro, a gente vê o diagnóstico diferencial do TDAH versus o TEA, o transtorno do espectro do autismo, e o transtorno da personalidade borderline. Se a gente pegar essa primeira linha, que fala sobre as dificuldades atencionais, a segunda linha também trata disso, a gente vai perceber algumas diferenças sutis. O TDAH, ele tem problemas na manutenção do foco nas tarefas, ele se distrai com vários estímulos externos. O TEA, ele não tem essa questão tão grande da distração com os estímulos externos, mas ele tem uma dificuldade em se engajar em atenção compartilhada com o outro, o que pode fazer com que ele transpareça um perfil mais distraído, mas é uma distração diferente da distração do TDAH, né? Além disso, o TEA às vezes tende a focar sobre determinados detalhes, às vezes detalhes menos importantes, que fazem com que ele tenha uma cegueira contextual, uma cegueira para o todo, né? Então é como se ele chegasse no ambiente e ele prestasse atenção num elemento daquele ambiente e ignorasse o restante ali das informações, o que a gente chama de déficit na teoria da coerência central, essa cegueira contextual. Já no transtorno da personalidade borderline, é muito raro esse déficit atencional, mas ele pode ocorrer nos estágios ou estados dissociativos que acompanham esse transtorno da personalidade, que é aquela sensação que o indivíduo diz sentir de como se ele estivesse fora do seu corpo,
percebendo-se a si mesmo como um personagem, como se estivesse fazendo as coisas, né? Então, nesses estados dissociativos, o indivíduo fica mais distraído nesse sentido. Em relação à questão mais motora, ele pode ficar, inclusive, esse paciente com transtorno da personalidade borderline, hipoativado, né? Até congelado nesses momentos de dissociação. No TDAH, a gente tem esse sintoma hiperativo que faz com que ele faça atividades em excesso para regular a tensão, a agitação interna, a inquietação que ele possui. No TEA, a gente pode ter também uma agitação interna que faz com que ele tenha uma resposta sensorial alterada, ou do tipo hipo ou hiper, né? Estimulação, ou seja, ele pode precisar aumentar o seu grau de estímulo, seja físico, seja auditivo, né? Para ele conseguir regular essa tensão. Ou ele pode ser muito sensível a determinados estímulos e isso causar um aumento da tensão e ele precisar inibir, né, essas fontes de estimulação excessivas para ele. Já no transtorno da personalidade borderline, quando se aumenta a tensão, seja emocional ou física, o indivíduo se engaja em comportamentos autodestrutivos ou problemáticos, como o uso de drogas, automutilação, para regular essa tensão de uma forma mais frequente. No aspecto social, o TDAH tem baixas habilidades sociais, o TEA tem um baixo repertório de socialização, muito mais significativo, né, do que o do TDAH. E no transtorno da personalidade borderline, aí a gente tem baixas habilidades interpessoais, tanto é que uma das características centrais desse diagnóstico é essa dificuldade interpessoal, esse medo da rejeição, do abandono e do 8 a 80 nas emoções, nos relacionamentos. No TDAH, a gente tem também uma instabilidade emocional, tem se estudado muito a regulação emocional no TDAH, a irritabilidade também é frequente. No TEA, a gente tem mais dificuldades na empatia, né, no perceber as emoções dos outros, mas também as suas próprias emoções. E no transtorno da personalidade borderline, a gente tem às vezes uma raiva, uma desregulação emocional que é muito mais extremada do que nesses outros dois diagnósticos. Mas, por exemplo, se você tem transtorno borderline e TDAH, aumenta-se o risco de comportamentos impulsivos e aumenta-se ainda mais essa desregulação emocional. Assim como se a gente perceber outras alterações atencionais que não sejam só em situações de engajamento social, provavelmente possa ser que não se diagnosticou o TDAH nesse indivíduo com TEA. Né? Então é importante para o diagnóstico diferencial compreender essas nuances. Bom, vamos agora para o nosso momento de dúvidas, mas antes eu quero fazer um convite aqui a vocês, né? A gente montou essa masterclass para poder estar falando sobre esses primeiros passos no processo de entendimento do TDAH em adultos. Como vocês viram, tem muitos aspectos, mas tem muitos outros aspectos que eu não comentei nessa aula. Vocês acabaram de ver sobre a questão, por exemplo, do diagnóstico diferencial, né? O quanto que é importante a gente saber conduzir uma avaliação, considerando todos esses fatores que às vezes confundem esses diagnósticos, né, num processo de avaliação. E eu sei que um grande problema que a gente enfrenta na nossa prática clínica como psicólogos é justamente ter essa segurança, esse domínio técnico para fazer um diagnóstico mais confiável. Para resolver isso, a gente está sempre se atualizando, sempre lendo sobre TDAH, tentando acompanhar as pesquisas, né? Às vezes buscando também ajuda de outros colegas que trabalham na área, mas essas informações nem sempre chegam da maneira como deveriam, de uma maneira completa, de uma maneira mais aprofundada, para que a gente possa enxergar o processo como um todo, né? Então, para deixar isso mais claro, estruturar mais esses passos,
o que que a gente fez, né, com base, como eu mencionei, no convite para vocês, na minha experiência de 12 anos ensinando neuropsicologia, ensinando sobre avaliação neuropsicológica, fazendo supervisão, pesquisa também com o TDAH, foi montar o manual de avaliação neuropsicológica do TDAH em adultos, né? Então esse manual traz vários desses elementos diagnósticos, trata dos modelos neurocognitivos do TDAH, como conduzir o processo de avaliação, desde a anamnese, dos tipos de testes, escalas que a gente pode utilizar. E com base nesse manual eu montei também um curso, né? Então a gente vai estar lançando hoje o link desse curso, que se chama Avaliação Neuropsicológica do TDAH em Adultos. É um curso bastante completo. Ele traz tanto o manual já agregado a ele, para fazer essa compreensão também a partir da leitura, não somente dos vídeos, mas nele a gente também vai trazer como bônus nesse curso um modelo de anamnese, um modelo editável de laudo, as principais escalas de diagnóstico de sintomas de TDAH em adultos, a SRS 18, a ETDAH, né, AD, e com planilhas que corrigem, né, para facilitar, que o que a gente não pode é perder tempo, né, nesses processos de avaliação. Então é um curso que a gente desenvolveu. Eu sei que assim o valor real dele eu não consigo nem estimar, assim, né, se seria um curso de R$2.000, etc. Mas que a gente pensou num valor bastante acessível para vocês, até porque a gente quer que o diagnóstico do TDAH em adultos seja uma coisa realmente acessível, não seja essa coisa de que as famílias têm que viajar para outra cidade porque não encontram profissionais, né, capacitados para realizar esse acompanhamento, esse diagnóstico. Então hoje o valor com desconto para quem está fazendo parte dessa aula, desse curso aqui, dessa Masterclass, é R$297, certo? Não precisa ser neuropsicólogo, como eu falei, é uma avaliação que ela está embasada na avaliação neuropsicológica, então o neuropsicólogo vai poder aproveitar enormemente o conteúdo do curso, mas o psicólogo clínico também vai conseguir fazer o diagnóstico a partir daqueles indicativos. Porque a gente tem ali descrito tanto a parte da avaliação clínica quanto a parte da avaliação neuropsicológica. Então, quem for se sentindo seguro para ir migrando da avaliação clínica para a avaliação neuropsicológica, eu acho que o TDAH é um dos caminhos que mais podem ajudar nessa questão, né? Ainda mais com a clareza que eu tentei transmitir ali para vocês no curso, certo? Também vocês vão ver que ao longo do material, né, que vocês vão ter ali disponíveis na plataforma, tem perguntas e respostas, por exemplo, no e-book, né? Eu estou pensando aí em montar algum encontro também para os primeiros inscritos ainda no mês de dezembro. Então, assim, quem comprar o curso por agora ainda vai poder ter outros benefícios mais à frente, né? E não é com um atraso de recompensa, não. Vai ser mais curto esse atraso de recompensa, certo? Então eu estou à disposição agora para comentários, dúvidas que vocês tenham. Olha, a Gabriela fez aqui uma pergunta, já vou começar até por essa pergunta dela. É possível fazer online essa avaliação? Gente, eu vou só interromper o compartilhamento da